Josué foi um estratega militar brilhante e uma influência espiritual determinante. Ele é um dos meus heróis favoritos que sempre me inspira a ir mais além. Mas o que movia este homem que tinha sido escravo e foi líder de milhões? Quais os segredos do seu sucesso? E o que podemos aprender com ele? Estas são algumas das questões que eu vou tentar responder hoje neste vídeo. Estamos na série Heróis da Fé e vamos descobrir hoje juntos respostas para estas perguntas. Deixe o seu comentário no vídeo para que juntos possamos nos inspirar mutuamente. Olá, eu sou Sandra Cruz Rosa, eu ensino a Bíblia há 30 anos e eu espero que o meu canal o inspire a si a uma caminhada de fé vitoriosa. Encontramos Josué à beira do Rio Jordão. Moisés tinha subido ao Monte Nebo 30 dias antes. Dali virá a terra que mana leite e mel e os territórios que as tribos ocupariam desde o Vale de Jericó ao Negev. Moisés morrera nas terras de Moab, sem nunca entrar nas terras prometidas a Abraão. O Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, mas não irás para lá. Então Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moab, conforme o Senhor havia falado. E ele o sepultou no vale, na terra de Moab, em frente a Bet-peor, e ninguém conhece até hoje o local da sua sepultura. O grande profeta estava morto. O líder que salvara o povo da escravidão de 400 anos e que guiara os israelitas por 40 anos no deserto, desaparecera. O povo lamentou-se por 30 dias em honra do homem que tinha vergado o império egípcio, com 10 pragas de proporções apocalípticas, e tinha caminhado com o Deus da coluna de fogo, do maná e das codornizes, da rocha que brotava a água e do sol que parava no céu. Nunca mais haveria um líder como Moisés. Uma nova era se iniciava e Josué recordava o seu mentor e amigo enquanto ponderava o desafio gigantesco que tinha pela frente. O seu pai espiritual que tirara o povo do Egito agora estava morto e agora era a sua vez de guiar o povo através da terra prometida. De certeza que as suas emoções estavam em conflito. Tristeza, saudade, apreensão, o peso de 2 milhões de pessoas sob a sua responsabilidade. Tinham sido contados os israelitas em Números 26:51, 601.730 homens. Ora, se multiplicarmos por mulheres e 2 crianças, isto dá quase 2 milhões de pessoas. Mas recuemos 40 anos. Quem era Josué? Filho de Num e da tribo de Efraim. Efraim era o filho mais novo de José, que recebeu a melhor bênção do seu avô Jacó. E a tribo de Efraim seria a líder das tribos do Reino do Norte. Josué tinha sido escravo no Egito. Na verdade, ele chamava-se Oseias, o seu nome de nascimento, que significa salvação. E foi Moisés que lhe mudou o nome para Josué, que significa Deus é salvação, em Números 13:16. Ficando claro que a partir dali o seu destino seria guiado pelo próprio Deus. Josué era assistente de Moisés desde a juventude, como podemos ver em Números 11:28. Ele nunca se afastava da tenda do encontro. Verificamos isso em Êxodo 33:11. Ele era o general do exército israelita, Deuteronômio 31:7. Ele foi o único a subir ao Monte Sinai parcialmente quando Moisés foi receber as tábuas da lei, Êxodo 24:13. Josué foi também um dos 12 espias enviados a espiar a terra, Números 13:16. E em Números 27, 22 e 23, Josué foi ungido por Moisés como seu sucessor por ordem de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito de Deus, Números 27:18, e o único a entrar na terra de Canaã juntamente com o seu amigo Caleb, Números 26:65. E hoje eu queria refletir consigo em 3 características que nos ensinam todas aquelas questões que eu falei antes. O que é que o movia, qual era o segredo do seu sucesso, como é que foi a sua liderança bem-sucedida de um tão grande número de pessoas diante de um desafio tão grande como conquistar um novo território. E a primeira característica de Josué é que, apesar de ele ter sido escravo, ele não tinha mentalidade de escravo. O que é mentalidade de escravo? Ele foi o único espião, juntamente com Caleb, 39 anos antes, que acreditou que Deus daria a terra aos israelitas. E lemos lá em Números. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porque são eles o nosso pão.
retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é connosco, não os demais. Mentalidade de escravo é viver a vitimizar-se, é responsabilizar os pais, o patrão, os professores, as circunstâncias e a vida por tudo. É apontar o dedo para toda a gente, menos para si próprio. É não assumir a sua própria responsabilidade das nossas escolhas e das nossas ações. A mentalidade de escravo aponta sempre o dedo para toda a gente, menos para si, e faz-nos andar em círculos. A tradição judaica do Talmud atribui a autoria do livro de Josué ao próprio Josué. As evidências da descrição e dos eventos mostram que o seu autor foi de facto testemunha ocular dos acontecimentos ali descritos. Apenas 2 capítulos parecem ter sido escritos após a sua morte por um dos anciãos que ainda viveram depois de Josué. A entrada dos israelitas em Canaã dá-se por volta de 1405 a.C. e Josué morre 30 anos depois, cerca de 1375 a.C., com 110 anos. O livro foi escrito para registar a fidelidade de Deus para com o seu povo, que os fez herdar um território prometido a Abraão 430 anos antes. É importante nós mantermos viva a memória dos atos redentores de Deus na nossa vida. E é exatamente isso que este livro faz. E eu convido a si também a escrever as suas memórias e a deixar um registro de todas as bênçãos e de todas as promessas que o Senhor tem realizado na sua vida. Mas para o momento, há alguma área na sua vida em que esteja amarrado por uma mentalidade de escravo? Sente-se a andar em círculos? Então é hora de orar por direção e cumprir exatamente o que Deus lhe disser para fazer. E esta é a primeira característica de Josué. Apesar de ter sido escravo, ele não tinha mentalidade de escravo. A segunda característica é esta. Josué buscava o Senhor e era dependente de Deus. Nos 40 anos de travessia do deserto, Josué tinha observado a vida devocional diária de Moisés e como ele buscava o conselho divino na tenda do encontro, o lugar onde ele orava. Depois de Moisés sair, Josué permanecia lá, um ato que demonstrava claramente a sua fome insaciável de Deus. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O que é que significa a tenda? A tenda significa comunhão, significa devoção, adoração, louvor, gratidão, oração, intercessão, meditação, revelação e conhecimento da palavra de Deus. É o nosso lugar de encontro com Deus. É o nosso lugar secreto, é o nosso quarto de guerra. Na tenda do encontro, o nosso caráter é moldado. Na tenda do encontro, o nosso ego é tirado. Na tenda do encontro, nós amadurecemos espiritualmente. E na tenda do encontro, nós aprendemos e crescemos diante da glória de Deus. Josué foi escolhido como sucessor de Moisés porque Deus viu o seu desejo intenso de estar próximo a ele. Josué estava revestido com o Espírito de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos, apresenta-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade, e ordena-o diante deles, e porás da tua glória sobre ele, para que toda a comunidade dos israelitas lhe obedeça. Da mesma forma, também nós temos de depender de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo para vivermos de maneira digna daquele que habita em nós. No Velho Testamento, o Espírito só vinha sobre o profeta, o sacerdote e o rei. Não habitava dentro deles, mas capacitava-os para eles poderem desempenhar bem os seus ofícios. Mas na nova aliança, todos aqueles que aceitam Jesus como o seu Salvador e Senhor, eles recebem no novo nascimento o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro do seu espírito. E o nosso espírito é recriado e nós podemos cumprir o propósito e a chamada divina nesta terra pela inspiração do Espírito Santo. Pausa um pouco. Como tem sido o seu devocional? Sabe, todos nós temos 24 horas por dia e a gestão do nosso tempo faz parte da nossa mordomia. É nossa responsabilidade. Das 24 horas nós deveríamos tirar o dízimo do nosso tempo para Deus. E se o dízimo corresponde a 10%, então, do nosso tempo, nós deveríamos tirar 2 horas e 40 para Deus. Pode parecer uma ideia revolucionária, mas se você começar a orar 10 minutos e depois ler a Bíblia mais 10 minutos, em breve você vai ver que quer estar mais tempo diante de Deus e, ao estar aos pés do Senhor, vai descobrir que Deus não só lhe retorna esse tempo, mas como alarga o seu tempo. Ele faz esticar o nosso tempo e nós conseguimos fazer tudo muito mais eficazmente. Então, esta é a segunda característica de Josué que nos inspira. Ele buscava ao Senhor e dependia de Deus completamente.
E a terceira característica de Josué ensina-nos que ele chamava ao pecado de pecado e tratava o pecado conforme Deus mandava. Algumas pessoas criticam o relato da violência descrita no livro de Josué, mas temos de entender quem eram os povos que habitavam naquela terra, como a sua civilização era cruel e depravada e como a iniquidade daqueles povos tinha subido até Deus, de maneira que já não era possível tolerar aquele pecado. Várias vezes Deus tinha dito que iria tirar as terras dos cananeus por causa do excesso do pecado e da iniquidade daquele povo. E lemos lá em Deuteronômio: nas cidades das nações que o Senhor seu Deus dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, separem para destruição os hititas, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Do contrário, eles os ensinarão a praticar todos os atos detestáveis que adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, a Fenícia era chamada de Canaã, e os seus habitantes dividiam-se em 7 povos serofenícios ou cananeus. Os cananeus viveram há 4.000 anos atrás em cidades que hoje correspondem ao Líbano, a Israel, à Jordânia e à Síria. Eram povos pagãos e idólatras. Eles adoravam deuses como Baal, o deus do clima e da fertilidade, Asará ou Astarte, deusa do sexo, e Moloque, deus da vitalidade e da prosperidade. Todos estes cultos exigiam rituais de prostituição, de sexo depravado e sacrifícios humanos, principalmente o sacrifício das crianças primogênitas, dos bebês, que eram queimadas vivas. E eu quero-vos ler aqui 2 citações de 2 estudos que foram feitos destas culturas cananitas. Uma outra característica igualmente depravada do culto a Aserá era a diabólica selvageria desta complexa deusa. Um fragmento do épico de Baal e textos seguintes mostra a sua tolerância a um massacre, tanto de jovens como de velhos. Moloque era um deus de aparência horrenda. Era meio homem e meio boi, todo esculpido de bronze, e seus sacerdotes o aqueciam de tal modo que se tornava vermelho, trazendo assim a atenção dos seus adoradores. As pessoas que realizavam os sacrifícios colocavam as crianças sobre as mãos estendidas da estátua do deus. Elas atiravam dentro do monstro de metal os filhos primogênitos, os quais rolavam para dentro do abdômen incandescente de Moloque, sendo então devorados pelas chamas. Por que é que estes povos praticavam estes atos violentos, cruéis e horríveis de matar os seus próprios filhos queimados vivos pelo fogo? Porque queriam viver uma vida de longevidade, queriam ser prósperos, queriam ter boas colheitas, e porque eram idólatras. Eles serviam a estas entidades que na verdade não eram mais do que cultos demoníacos, cultos satânicos, e assim estes demónios exigiam como preço de culto o derramamento de sangue. E porque Deus sabia que aqueles cultos estavam extremamente enraizados nas culturas daqueles 7 povos, daquelas 7 nações cananitas, o Senhor não teve outra solução senão dizer aos israelitas: para que vocês não se venham a contaminar, têm que destruir estas nações e purificar a terra. Deus sabia que as más práticas daqueles povos viriam a conspurcar os hebreus. E infelizmente foi o que sucedeu, porque não erradicaram totalmente aquela iniquidade. Os israelitas acabaram por casar com mulheres pagãs e praticar adivinhação, paganismo, idolatria, sacrifícios humanos e orgias. Às vezes nós admiramos porque é que a Bíblia relata estes eventos e descreve estas situações. E nós pensamos que isto eram apenas coisas que existiam na antiguidade. Os cultos pagãos é que exigiam sacrifícios humanos e agora é tudo muito mais civilizado e as pessoas já não se comportam assim. Mas não é verdade. As sociedades do pós-modernismo têm instigado uma mentalidade anti-Deus. E a nossa sociedade está tão má e tão depravada como na antiguidade. Os pecados do paganismo estão infiltrados nas sociedades modernas, não só nas religiões anticristãs que crescem e florescem por todo o lado, mas nos podres, cruéis e violentos. E dou-vos apenas 2 exemplos que provam isto que eu estou a dizer. Segundo a ONU, em 2023, cerca de 50 milhões de pessoas foram vítimas de tráfico humano anualmente para escravatura laboral ou sexual. E a escravatura, atualmente, é a 3ª atividade mais lucrativa no mundo. E o segundo caso é este. Segundo o World Meter, são mortos anualmente, no mundo, 73 milhões de bebés por aborto, o que significa que são mortos por dia 200 mil bebés, a principal causa de mortalidade infantil. Então, antes de apontarmos o dedo para os povos pagãos da antiguidade, nós temos que apontar o dedo para a nossa sociedade moderna, que continua a praticar crueldade, homicídio,
violência, exploração, escravatura e que retira a dignidade do ser humano e o seu direito de viver bem e em paz neste lindo planeta que Deus nos deu. Jonathan Cahn, um rabino messiânico, publicou em 2022 um livro que eu acho extremamente interessante, chama-se O Retorno dos Deuses, onde ele faz uma relação muito interessante entre o paganismo da Suméria, da Assíria e da Babilónia antigas e aquilo que nós assistimos nas sociedades atuais, provocado por aquilo que ele chama a Trindade das Trevas. Se tiver curiosidade, procure o livro e leia. Acho que vai ser uma leitura muito interessante. Você pode agora pensar, mas eu não tenho nada a ver com estas realidades. Eu nunca roubei, eu nunca matei ninguém, eu sou uma boa pessoa, eu tento fazer o bem. Mas deixe-me perguntar-lhe, e aquelas coisas que você sabe que são erradas e mesmo assim não consegue parar de fazê-las? E aquelas companhias tóxicas que estão a destruir a sua vida e a sua família? E aquelas decisões de impulso que destroem as suas finanças? Será que isso não são influências de pecado e que nós não estamos a chamar ao pecado aquilo que ele realmente é e não estamos a tratá-lo conforme a lei de Deus? Então vamos ter a coragem de chamar ao pecado pecado e tratá-lo como lixo do qual nós temos que nos libertar da nossa vida. A sua vida e a minha são preciosas e nós só temos uma vida para viver. Então vamos viver bem connosco mesmo, com o nosso próximo e, sobretudo, com Deus. Então estas são as 3 características que Josué impactou para mim. Eu espero que tenha também inspirado a si. E se achou que este vídeo é interessante e acrescentou conhecimento para si, deixe aí o seu gosto, o seu comentário, partilhe com alguém e não se esqueça de acionar as notificações da sua subscrição para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Confira os outros heróis que já saíram na série Herói da Fé. Diga-me aí qual é o seu herói favorito e até ao próximo sábado para podermos continuar a estudar e crescer juntos. Deus abençoe grandemente a sua vida.